O governo federal deixou de arrecadar mais de 100 bilhões nos primeiros 10 meses desse ano. A repórter Marília Ribeiro chega no 3 em 1 novamente para trazer por quê. Marília Ribeiro. Oi, Kobayashi, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? Só de desoneração tributária o governo deixou de arrecadar, entre janeiro a outubro de 2024, mais de 102 bilhões de reais, né? E esse número, ele representa uma queda em relação a 2023. Essa queda é de 13,762 bilhões de reais. E as principais fontes de renúncia do governo que ficou acumulada em 2024 foram as seguintes, Kobayashi. PIS e COFINS sobre combustíveis foi de 2 bilhões de reais. Nós também tivemos o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, ficou em 1,692 bilhões. Também tivemos entidades beneficentes de 1,152 bilhões. Cesta básica e transporte coletivo, eles ficaram com 551 milhões de reais cada um deles, viu? E por fim, nós tivemos outros onde também entra a questão do Simples Nacional, que ficou de 95,281 bilhões de reais. Esses dados foram divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira e eles representam, né, como eu disse no início, a desoneração tributária de janeiro de 2024 a outubro. Essa foi a desoneração tributária feita pelo governo federal, que deixou de arrecadar o governo federal, viu, Kobayashi? Muito bem, Marília Ribeiro, trazendo os porquês desta notícia, estes mais de 100 bilhões que deixaram de ser arrecadados. Marília Ribeiro, lá de Brasília, eu quero entender também a sua avaliação. Alan Gani, nosso economista, e aí? Pois é, Koba, o que acontece é que o Brasil, de fato, tem muita renúncia fiscal via subsídios. Tem um famoso economista chamado Gordon Tullock, que ele mostra que uma vez dado o subsídio, vai muito ao encontro do que o Piperno fala, você tem muita dificuldade de tirar depois e você desorganiza todo o sistema ali. Por quê? Porque aquele setor ele foi construído em cima de subsídios. E, de fato, se você tirar o subsídio, pode gerar desemprego, pode gerar inflação. Então, geralmente, os setores têm razão na sua reclamação, mas é verdade que eles foram também privilegiados. Por isso que é muito complicado você escolher qual é o setor que vai ter um subsídio ou não, porque depois você não tira e traz consequências de encarecimento do preço e também de desemprego. Só tem um jeito da gente melhorar esse vespeiro, né? É realizar um corte uniforme e de maneira paulatina na sociedade. Você não vai conseguir reduzir 100 bilhões, até porque o lobby é muito forte, da noite para o dia. Mas se começar um processo paulatino, aos poucos, né, de corte de subsídios, de corte de privilégios do alto funcionalismo público, de cortes das emendas, aí sim a gente pode falar de uma reforma fiscal para valer e paga por todos. Que o grande problema da reforma fiscal é que cada um quer a reforma fiscal para o outro, mas no meu queijo ninguém mexe. Pediu o segredo. Pedi, porque esse assunto me deixa muito nervoso. Por quê? Aí colocam 100 bilhões, dos quais 95 bilhões, ou seja, 95% dos 100 equivale a outros benefícios, inclusive o Super Simples. Gente, o Super Simples não é renúncia fiscal. Se a pessoa não estivesse no Super Simples, não estaria pagando tributo. Isso é balela do governo. Está dizendo, deixei de cobrar IPI e PIS e COFINS porque está no Super Simples. É uma condição tributária válida, legal, que o próprio governo do PT, no governo anterior, colocou. Isso não é renúncia fiscal. Sabe o que é renúncia fiscal? Um monte de artistas, amigos do governo, que não paga tributos. Não? Não? Olha, inclusive eu tenho aqui, olha que curioso, a CGU não chama atenção, o TCU não chama atenção que tem uma empresa que chama 2DC Produções Artísticas, não pagou tributo, 500 mil. 2G, Sociedade Anônima de Diversões Artísticas, 56 mil. 2GO, Travel Turismo. 2J, Serviço Limitada. 2L, Comunicação e Publicidade. 2L, Produção de Eventos. 2M, 2M, 2N, 2J... Todas as empresas chamam igual, não chama atenção isso. E tem uma renúncia fiscal de 9,7 bilhões, que não apareceu aí no livrinho, não. Porque são amigos do governo, entendi, agora entendi.
Fala, o Piperno estava se manifestando enquanto dizia... São fatos. Pois não. Eu não invento, são dados aqui, tá prontinho. O governo divulgou uma lista, inclusive, de todas as empresas beneficiadas. Todas. Desde gente que recebe bilhões até, por exemplo, isso aí que recebem, né, enfim, um recurso muito menores. Mas o fato, Segrego, por exemplo, que se critica muito, porque, enfim, a lei Rouanet, por exemplo, distribui recursos e tal, né, e que permitiu, e aliás, eles colocaram um dado equivocado lá de que, puxa, porque o governo distribuiu 16 bilhões na lei Rouanet, o que não é verdade, foram 2 e pouco. Tem isso também, é claro que tem isso.